Obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores aqui dessa casa presentes, funcionários e todos os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela mídia do Senado Federal. Nos últimos 2 anos, ocorreram várias viagens altamente questionáveis dos ministros da nossa Suprema Corte à Europa, aos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que recusam todos os convites para virem ao Senado Federal. Mas essa última viagem, a da semana passada, de 6 magistrados para Nova York, na data da proclamação da República do Brasil, é a mais emblemática e assintosa de todas, senador Plínio Valério. Primeiro, porque ocorre justamente em meio a uma grave crise decorrente do processo eleitoral brasileiro, com denúncias e abusos de todas as ordens. Em segundo lugar, porque vão participar e falar num evento sobre democracia e liberdade, quando os brasileiros estão estarrecidos pela escalada autoritária comandada por um ministro, especialmente ministro Alexandre de Moraes, com medidas inconstitucionais como a prática da censura prévia, cerceamento da liberdade de expressão, bloqueio arbitrário em contas de empreendedores que se colocaram tendo um lado político nessa história. Aprovamos hoje, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, um requerimento oficial de informações sobre as despesas dessa inoportuna viagem, com passagem, hospedagem, hotel de luxo, diárias caríssimas, com direito requintado a jantar, um requintado jantar pago por dono de banco envolvido em crimes financeiros. O povo brasileiro tem o direito de saber como e quem está pagando essa conta. Mas um dos acontecimentos mais deploráveis foi assistir a um cidadão brasileiro fazer uma cobrança respeitosa, pacífica, ordeira, pedindo até por favor ao ministro Barroso e receber dele uma resposta: perdeu, mané, não amola mais. Olha, essa gíria é normalmente empregada por marginais quando realizam algum delito. Nesse mesmo dia, o mesmo Barroso janta num sofisticado restaurante com o principal advogado de Lula, que não hesitou em viajar no avião a jato de propriedade de um empresário que só não foi preso por desvio descobertos pela Lava Jato, porque em colaboração premiada devolveu aos cofres públicos mais de 200 milhões de reais. Tanto o jantar como a carona no jatinho podem até não serem ilegais, mas são imorais. Esse lamentável episódio, senhor presidente, pode simbolizar o desprezo que ministros dispensam a milhões de brasileiros que sustentam com seus impostos caríssimos, com o suor do trabalhador e de empreendedores, o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Tais fatos, curiosamente, aconteceram na cidade conhecida pela sua majestosa Estátua da Liberdade, cidade que recentemente teve um de seus principais jornais, o New York Times, destacando a escalada autoritária e a censura praticada por Alexandre de Moraes, impedindo que se possa dizer a verdade sobre os crimes praticados no governo do PT. Milhões de brasileiros estão protestando pacificamente nas ruas contra a ditadura que está sendo imposta, contra a censura, que é um valor que o povo brasileiro não aceita mais. Mais um tempinho, senhor presidente, por favor.
E essa ditadura que nós vivemos hoje no Brasil, porque nós estamos em uma ditadura, a ditadura da toga, o único homem que nunca recebeu um voto sequer, um voto, está provocando a maior instabilidade social da história, em face da injustificável omissão dessa casa. Como até hoje nunca se admitiu nenhum dos 26 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, urge deliberar sobre requerimentos como o do senador Portinho, para que o ministro venha ao plenário dar explicações sobre o processo eleitoral. Da mesma forma, o decreto legislativo proposto pelo senador Lazier Martins, reduzindo os poderes do TSE. Senhor presidente, um minuto final, por favor. Urge, senhor presidente, colocar em votação pelo plenário, enquanto ainda podemos fazer algo de útil, e com isso evitar que se estabeleça um clima de guerra no nosso país. É muito preocupante. Acredito na capacidade humana de reflexão e de conversão. É enorme a nossa responsabilidade histórica nesse momento tão crítico. Façamos a nossa parte antes que seja tarde demais. Eu encerro com esse pensamento de Abraham Lincoln: pecar pelo silêncio quando se deve agir transforma pessoas em covardes. Muito obrigado, senhor presidente. Todos já votaram?